Boa noite, irmãos. Mais uma vez, que a graça de Cristo esteja em nós. Que o Senhor abençoe as suas vidas, anime os seus corações, derrame a sua plena paz. Igualmente, aos seus queridos, aos nossos queridos. Os irmãos se lembram que na quinta-feira passada íamos estudar o Salmo 130, mas porque houve o velório do irmão Paulinho, nós deixamos o estudo para hoje. Eu estou feliz que os irmãos tenham voltado, que os irmãos estejam aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias, se você tem a sua Bíblia aí, e abrissem no Salmo 130, por favor. Vamos ler então. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade, e com Ele há copiosa redenção. E Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Os irmãos receberam o resumo daquela folhinha. A gente vai estudar o Salmo 130, acompanhando o roteiro. Esse salmo, antes de entrar no que está anotado aqui, é um salmo muito conhecido e muito importante. Ele é chamado, tem um título, em algumas Bíblias, De Profundis. Como o Cântico de Maria, que é chamado de Magnificat. Então, o Cântico de Maria tem um nome, Magnificat. E o Salmo 130 também tem um nome, De Profundis. É esse o nome desse salmo. Salmo penitencial, canção de peregrinos. Algumas pessoas chegaram. Por favor. Uma das experiências da fé cristã para os judeus era a caminhada para o templo na época das festas. E algumas canções eram adotadas para essas caminhadas. E eram chamados Cântico de Romagem ou Cântico dos Peregrinos. Esses salmos, eles tinham uma letra que os tornava adequados, apropriados para os viajantes cantarem. E esse era um dos salmos, chamado então Canção de Peregrinos, que as pessoas, os grupos, as caravanas, quando viajavam para o templo em Jerusalém, cantavam. E cantavam também na subida do Monte Sião, onde estava o templo, e na subida das escadas. Por isso que em algumas Bíblias está escrito Cântico dos Degraus, cânticos usados
pelos peregrinos enquanto eles estavam subindo, enquanto eles estavam caminhando. Então, este salmo é uma oração individual de pedido de socorro. É um salmo que foi escrito por um escritor, por um poeta, e depois o pessoal adotou. Quer dizer, não é um salmo escrito por uma multidão, é um salmo escrito por uma pessoa que aquela multidão depois gostava de cantar nas romagens, nas caminhadas. Então nós vamos ver os principais conteúdos deste salmo e ver como ele é importante até os dias de hoje para nós. De Profundis é um salmo apreciadíssimo e bastante lido e amado por muitos cristãos. Primeira parte descreve a condição do sofredor e o seu clamor a Deus. Então é escrito por uma pessoa que sofre. O sofrimento não é de hoje, né? Desde que existe o ser humano na Terra, existe o sofrimento. E de tempo em tempo aparece um grande sofredor que marca com a sua experiência. E é o caso desse sofredor aqui. Ele marcou o povo, marcou a história, marcou a igreja, marcou o cristianismo com a sua canção. Primeiramente, então, é descrita a condição do sofredor e ele faz um clamor. Versículos 1 e versículos 2. Duas discussões aqui. Primeiro, a condição do sofredor. Das profundezas a ti clamo. A dor e o sofrimento pode ser considerado em vários níveis. Existe uma dor leve, uma tristeza leve, existe uma tristeza mais profunda, existe um sofrimento intenso. E para o salmista, ele descreve um sofrimento profundo, lá das profundezas da alma. É um sofrimento intenso. Todos nós sofremos e todos nós sabemos que às vezes o sofrimento é muito intenso, às vezes não tão intenso. Mas esse aqui não, esse era um sofrimento intenso. Era um sofrimento que fazia com que as suas entranhas se removessem. E era um sofrimento profundo. Então a condição do sofredor é essa, das profundezas. Pode ser que você ou eu, alguma vez, nós estejamos num sofrimento tão grande que a gente possa dizer, esse é das profundezas, lá do fundo da alma. Ele não é um sofrimentozinho, é um grande sofrimento. Isso descreve depressão profunda, medo intenso, culpa. É como alguém que está no fundo do poço, numa situação de difícil solução. Então, aqui é descrita a ação. O sofredor tem que fazer alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Então, ele busca. Todo sofredor deve agir. Ele fez isso. E a ação mais nobre, a ação mais, digamos assim, mais simples é a oração. O sofredor precisa fazer alguma coisa e principalmente buscar a ajuda de Deus. Há uma canção que os antigos cantavam que dizia, ao sentir-me perturbado em meu coração, vou orar. Há pessoas que estão numa tristeza terrível, num problema terrível, e elas não agem, não fazem nada. Comece orando. Está difícil o problema, solução difícil, solução familiar, solução profissional, finanças. O salmista diz, eu vou orar. Né? Então ele começa agindo. Então, a oração do sofredor, ele diz, escuta a minha voz. É o pedido verbal, o pedido que sai do seu coração, dirigido ao Senhor. Então, essa é a primeira lição, que o sofredor pode sofrer profundamente, mas ele deve fazer alguma coisa. O deprimido deve procurar socorro, o triste deve procurar ajuda, o abatido deve procurar socorro, deve procurar companhia. E o salmista, ele está abatido, está com grande sofrimento, e ele procura, ele age. Tá bom? Então, muitas vezes nós nos encolhemos na dor e nós não temos uma ação proativa
O sofredor deve agir em favor de si mesmo. Busca. Deve fazer alguma busca. E nessa busca está como ponto de partida a oração, a busca de Deus. Certo? Então isso é fundamental. Então ele, das profundezas, eu clamo. Estou lá no fundo do poço, é dali que eu vou clamar. Eu não vou, porque tem pessoas que desaparecem, aí eu falo, mas o irmão não tem ido, tal, não vai à igreja e tal. Não, eu estou com os problemas aí, quando melhorar eu vou. Né? Tem muita gente assim. Está com problema, está todo complicado e está esperando resolver tudo para depois voltar à igreja, depois orar. Mas o irmão não está orando, não tem ânimo nem para orar. Mas vai à igreja, vai ao culto, vai cantar. Ah, não tem vontade de cantar, não tem vontade de orar, não tem vontade de ver ninguém. Ele não age. E o salmista falou, eu vou agir. Senhor, eu estou na profundeza do sofrimento. Escuta-me, minha voz. Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou pedir. As igrejas, a maioria das igrejas tem seus cultos de oração. Igrejas evangélicas, tradicionais. E, no geral, desde que eu sou criança, eu verifiquei que, apesar de haver grande sofrimento entre os crentes, havia pouca demanda da oração. Os irmãos não acham que os crentes buscam pouco? A demanda pela oração é pouca. A gente demanda mais outras coisas. Mas o salmista diz, a minha demanda é essa, a primeira demanda principal, eu vou orar, tá bom? Segunda discussão, declaração de confiança na grande misericórdia de Deus. O versículo 3 e 4 diz assim, vou ler para vocês. 3 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Os antigos, o salmista, o povo de Deus achava que a dor, o sofrimento, é porque faltava uma coisa, o perdão. Então, muitas vezes o sofredor estava assim, o sofredor estava numa finanças afunda, não tem dinheiro para pagar as dívidas. Ele não tem dinheiro para pagar as dívidas. Aí ele vai e ora pedindo a Deus para dar a ele uma saída, para aparecer alguém para ajudar e tal. Né? O salmista não pedia isso. Perdão, pedia perdão. Eu estou afundado nas dívidas? Perdão. Porque alguma coisa aconteceu. Então eu tenho que ser perdoado para eu sair desse rolo, desse rosto. Problemas familiares. A gente quer orar pelos filhos? Tudo bem, né? Orar pelos filhos. O salmista não orava assim. Ele pedia perdão. Por isso ele diz, eu vou a Deus, porque Ele tem perdão. Se Ele me perdoar, eu vou resolver esse problema. Tá? É assim que ele pensa. O nosso desafio, irmãos, é pensar da maneira como pensavam os servos de Deus do passado. Era assim que eles pensavam. É assim que eles pensavam. Então ele diz assim, eu vou a Deus, porque Ele tem perdão. Ele tem grande bondade, Ele tem grande misericórdia. E se Ele me acolher e me perdoar, mesmo que o problema não resolva, eu vou ter alívio, eu vou sair das profundezas. Ele vai sair das profundezas a partir do momento quando ele se ajusta com Deus. Então o primeiro caminho é isso, eu vou a Deus e me alinhar com Ele. Se eu estiver alinhado com Deus, que o problema continue e eu vou ter paz. Eu não vou estar na profundeza da dor e do sofrimento. Nessa parte, há duas discussões. Primeiro, é impossível não merecer o castigo de Deus. Qualquer que seja o problema de um ser humano, qualquer que seja a sua dificuldade, para o salmista, ele merece alguma punição de Deus. E é impossível que a gente não mereça o castigo de Deus. E ele diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Quer dizer, a gente quando está com problema, a gente vai a Deus, e a nossa demanda deve ser que Deus não olhe por nós, não considere as nossas falhas. Que, geralmente eu quero que Deus solucione a minha doença. Eu quero que Deus cure a minha doença, minha dor na coluna. Certo? Mas o salmista diz, eu quero
que o Senhor não considere a minha falha, os meus erros. O meu problema agora, todo mundo sabe, eu estou com uma hérnia de disco. Mas o que eu quero é que Deus me perdoe dos meus erros. A prioridade não é ter o dinheiro. A prioridade não é resolver problemas. A prioridade é não ser punido por Deus. É ter alívio das suas culpas, dos seus pecados. Esse para o salmista, esse que é o problema. Ele tem inimigos, tem gente que não gosta dele. Ele tem uma série de dificuldades. Mas a prioridade dele é: eu quero estar legal com Deus, estar bem com Deus. E aí o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Então, na oração dele, ele diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem é que vai subsistir? O que a gente aprende na Bíblia, e que é difícil para a gente aprender, que na maioria das vezes nós vivemos na vida cristã anos e anos e anos, ficamos velhos e morremos, e algumas coisas muito importantes nós nunca aprendemos. E morremos, vivemos, eu encontro crente, eu sou crente há 40 anos, mas se comporta como se fosse um novo convertido. Já viu isso, pastor? Eu sou crente há 30 anos, mas se comporta como se fosse que a gente chamava antigamente catecúmeno. Catecúmeno é aquele que está recebendo as primeiras partículas do Evangelho. Então, às vezes, nós somos assim. O salmista diz assim, que eu quero que Deus não olhe para a minha falta. Eu não olhe para a minha falta. Eu contei para os irmãos a experiência de Davi, né? Quando Davi foi perseguido por Absalão, e ele pegou as mulheres e as crianças e sai fugido, e vai fugido, e Absalão atrás dele para matá-lo e matar todo mundo. E enquanto Davi vai fugindo, aparece um cidadão lá no alto da montanha e vai gritando: Davi, seu canalha, rei nojento sem vergonha, você é um cachorrão. E Davi fugindo, e vai um sujeito lá em cima da montanha: você é desonesto, você é sem amor, você é isso. Aí o general de Davi falou: você quer que eu vou lá e dou um jeito nele? Davi falou: não vai não, quem sabe ele tem razão. Não vai não, quem sabe ele tem a razão. Então aqui o salmista, ele não pede a justiça, ele pede a misericórdia. Billy Graham, o grande pregador Billy Graham, ele diz que a gente nunca deve pedir justiça a Deus, mas pedir misericórdia. Porque, irmão, se Deus for ser justo comigo, eu estou perdido. Eu quero misericórdia. Eu não quero que Ele seja justo, dê o que eu mereço. Eu quero que Ele me dê o que eu não mereço pela bondade e misericórdia dEle. Porque muitos crentes, como nessas igrejas neopentecostais: irmão, você merece, você é filho de Deus, bota Deus na parede, pede a Ele tem que te dar, você tem que ter um emprego, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa na praia, Deus é obrigado a te dar, porque você é servo dEle, você é filho dEle. Isso é antibíblico, não tem nada a ver com a Bíblia. O que a Bíblia ensina é o seguinte: você vai diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, uma droga, uma porcaria, por favor, não seja justo comigo, seja misericordioso. E a gente aprende na Bíblia que a misericórdia triunfa sobre o juízo. É melhor que Deus seja justo comigo, é melhor que Ele seja misericordioso comigo do que Ele seja justo. Porque às vezes nós achamos que somos tão bons que Deus é obrigado a fazer tudo por nós. Aí o salmista, ele não pleiteia a justiça. Ele diz: eu quero perdão. O perdão procede de Deus e produz reverência, mas contigo está o perdão, para que seja temido. Então eu quero ser perdoado. Então, o que aprendemos, irmãos, da nossa relação com Deus, é que a primeira coisa, a coisa mais importante, não é que Deus nos dê coisas, mas que Ele olha para nossos pecados e diz: eu vou te poupar das consequências desses pecados. Porque a nossa tendência é achar que somos bons, que somos maravilhosos, e culpar os outros pelos nossos problemas, culpar os outros pelos nossos pecados. E o salmista fala: eu não pleiteio justiça,
Eu vou por causa da misericórdia. Porque se Deus for misericordioso comigo, eu vou ficar bem. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí diz, como eu tenho certeza de que Deus é misericordioso, eu vou pedir e tenho certeza que Ele é misericordioso. Deus é justo e é misericordioso, mas é um perigo que se Ele for aplicar a justiça na minha vida. Mas se Ele aplicar a misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, e a misericórdia é aquilo que eu não mereço. A justiça é o que eu mereço, e a misericórdia é aquilo que eu não mereço, mas vem do coração de Deus na sua bondade e no seu amor. Pois bem, o item 3 fala a esperança de recuperação. Quer dizer, o que ele pede não é a solução dos seus problemas. O que ele pede é ser aceito por Deus. Mas ele sabe, se Deus o aceitar, ele vai ser aliviado dos seus sofrimentos. Entende como é? Quer dizer, a prioridade não é melhorar nossas finanças. A prioridade é viver em bondade com Deus, na misericórdia de Deus. E a solução das finanças é um adendo. O que precisamos é ter uma vida cristã de alto nível. O resto, as outras coisas, na bondade de Deus, Ele vai suprir, Ele vai resolver. Isso nos dá paz. É a única maneira de ter paz. Então, versículos 5 e 6 dizem, de Sião, é esse que eu quero agora ou não? A5. Ah, certo, eu estou lendo outra coisa. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda. Deus pode nos dar bens, mas também pode nos dar a sua graça, a sua presença. Eu posso estar na pior, mas eu aprendi muito com a minha mãe sobre a graça. Às vezes a situação era difícil, não estava difícil. A situação muito difícil. E mamãe tinha como tema a graça. E eu me lembro que, até uma coisa engraçada, eu tenho uma irmã chamada Ruth. E Ruth era uma menina muito interessante, ela saía com cada coisa. E Ruth chegou de manhã, Ruth chegou para a mamãe e falou, mãe, eu queria um pedaço de pão. Aí mamãe falou assim, filha, não temos pão. Ah, mãe, então eu quero bolo. Aí mamãe falou assim, filha, também não temos bolo. Ah, mamãe, então me dá um pedaço de pudim. Aí a minha mãe, mas não temos pudim. Mãe, mas não tem bolo, não tem pão, não tem pudim? Aí a mamãe falou, não temos nada. Hoje, nós só temos a graça de Deus. Aí ela falou assim, mãe, então me dá um pedacinho. Era isso. Você não tem nada, mas tem a graça. Aí Ruth foi brincar, a mamãe foi cuidar das coisas e providenciou o almoço. Né? Depois, então, não tínhamos bolo, nem pão, nem nada, mas a mamãe fez o almoço. e nós almoçamos. A gente não tem nada, mas a gente tem a graça. Então, o salmista, ele está aqui, ele quer a graça. Bom, o sofredor expressa a esperança de recuperação. Ele espera ser restaurado. Nós devemos esperar, sempre ser restaurado. Há 3 comentários nessa parte. Primeiro, o sofredor expressa desejo intenso por alívio. A minha alma anseia pelo Senhor. Essa expressão é uma expressão que demonstra uma busca intensa, um desejo intenso, uma fé intensa, digamos, uma confiança plena. Aí ele usa, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. A esperança. Quando eu servi no exército, muitas vezes eu ficava de guarda no portão. Tinha vários portões lá, o quartel.
tinha vários portões, várias entradas, várias saídas, e eu e outros, às vezes, ficávamos de guarda num daqueles portões. E conforme ia passando o tempo, a gente ia ficando cansado, e esperava com ansiedade que amanhecesse o dia para vir o guarda durante o dia. E era uma esperança que chegasse o romper da manhã. O salmista imagina o seu problema, a sua dor, como ela vai terminar, como para o guarda aparece amanhã. Surgiu amanhã, vem o outro guarda e eu vou descansar. Para o salmista, amanhã sempre surge. Irmãos, essa é uma expressão de fé maravilhosa. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu estive pensando nessa passagem e eu me dei conta de que sempre há uma manhã. Eu fui calcular quantas manhãs Deus já me deu desde que eu nasci. Porque sempre anoiteceu, mas sempre amanheceu. Nunca houve um caso de anoitecer e não amanhecer. Isso é a fé. Da mesma maneira que eu tenho absoluta certeza que vai amanhecer, então eu creio que Deus vai me socorrer. Eu acredito, eu espero, como guarda, espero amanhecer. Aí eu calculei, sabe quantos amanheceres eu tive? Perto de 30 mil. Perto de 30 mil. Anoiteceu e amanheceu, anoiteceu e amanheceu, anoiteceu e amanheceu. 30 mil vezes. Nunca houve um dia que anoitecesse e não amanhecesse. Isso é a fé. Vai amanhecer. Vai amanhecer. E eu espero esse amanhecer. Espero essa manhã. Escureceu, está escuro, turvo, mas vai amanhecer. E no outro salmo, no Salmo 30, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem a noite, vem o choro, de manhã vem amanhã, no outro dia vem amanhã. Vem amanhã, vem a alegria. E é sempre assim. Nós cristãos experimentamos isso. Há escuridões, há anoiteceres, mas sempre vem amanhã. Se você tiver 60 anos, você já teve 21.900 amanheceres. Quantos? Um pouquinho mais, né? Vai ver que coisa maravilhosa. O amanhecer, Deus dá, vai amanhecer. Isso é que é importante. Os escritores da Bíblia, eles dão muita importância a essa coisa da manhã que vem, amanhã que chega, amanhã que vem. O que nós precisamos é tirar um cochilo até amanhecer. Dá um tempo. Para de sofrer, para de gritar, para de espernear. Tira um cochilo. Daqui a pouco amanhece o dia e vem o sol brilhando e a alegria vem. O que você acha? Isso é uma coisa espetacular. É por isso que esse salmo é um dos salmos mais queridos. Então, nós esperamos o romper da manhã e o salmista diz, com certeza, vai amanhecer. Outro comentário é que o sofredor está afirmado nas promessas de Deus. Espero na sua palavra. É a garantia dada por Deus. Nós esperamos porque Deus prometeu que vai mandar a solução, vai mandar a saída, vai dar o alívio. O quarto comentário diz o seguinte: o encorajamento para a casa de Deus e seu povo. Irmãos, isso aqui é muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque o poeta, ele está com problema. Mas ele pensa no povo de Deus. Não é só ele que está com problema. O povo de Deus tem problema.
Então ele se apresenta diante de Deus por ele e pelo povo. Vamos imaginar que eu esteja doente, mas não sou eu somente que estou doente. Então eu vou incluir na minha busca os outros também. Se eu estou chateado com a minha família, milhares de outros estão chateados. E aí o salmista inclui, ele está nas profundezas, mas ele inclui na busca outras pessoas. E o que ele fala assim? O que ele diz? Olha só. Espera, ó Israel, no Senhor. Todo mundo. Ele agora está estendendo a sua oração para todo mundo. Espera, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade e com ele a copiosa redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, o salmista acredita que Deus tem uma solução para ele, mas ele quer que a solução de Deus para ele seja também estendida aos outros, né? A todos os outros. Então, ele inclui o povo de Deus, todo o povo de Deus, na busca do alívio que ele busca para ele. Então, o alívio que nós buscamos para nós devemos dizer, Senhor, eu estou com um problema financeiro, mas por favor, há outros também que estão assim, eu quero que não só eu seja abençoado. Eu sofri injúria, mas tanta gente sofreu injúria, que seja abençoado aquele irmão que também sofreu injúria. Eu não sou entendido, minha família não me entende, o marido não entende, os filhos não entendem, mas os outros também. Então, esse salmo é: eu estou nas profundezas, eu clamo a Deus, mas outros estão nas profundezas e eu clamo por eles. Então, a gente deve entender isso. Nós somos carentes, somos necessitados, precisamos do socorro de Deus, primeiro da sua misericórdia perdoadora, mas nós não somos isolados. É como diz aquele escritor, muito antigo, não vou mencionar, mas ele diz que nenhum ser humano é uma ilha. Todo sofrimento é um sofrimento compartilhável. Toda dor é experimentada por muita gente. Toda tristeza é experimentada por muita gente. Todo desprezo, toda angústia, toda amargura é experimentada por muita gente. E o salmista inclui: haverá abundante redenção para o povo. E isto é o que nós aprendemos desse salmo. Okay? E o pedido dele é com base na misericórdia do Senhor. Foi o Jeremias que falou, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quer dizer, a nossa base não é o quanto eu sou bonzinho, mas o quanto Deus tem misericórdia. Porque as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Há muita arrogância, muito cristão arrogante, muitas pessoas arrogantes, achando que são o melhor, mas não é assim, não. Todos nós estamos nas profundezas e devemos dar a mão uns aos outros, né? Procurando ajudar uns aos outros, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. Nós somos vitoriosos, porque não interessa, não basta que Deus me abençoe e eu fique numa boa. E o meu irmão? E o meu vizinho? E o meu parente? E o meu filho? Não. Então, o salmista incende isso, mostra isso. Uma visão global da necessidade e da ação de Deus. Alguém quer falar uma palavra? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá? Eu lembro que quando o senhor estava na pandemia, foi solicitado que cada membro da igreja pedisse para o senhor falar sobre um salmo, né? E eu lembro que foi justamente esse, porque quando eu era católica, eu socorria, eu não sabia, não tinha tanta
estavam sempre em busca de socorro, de ajuda, como o senhor mesmo falou, das profundezas, né? Então, eu gostei do que o senhor falou hoje e também do que o senhor disse na época da pandemia. O que significava, aquilo marcou muito para mim, porque eu falei, poxa, é realmente tudo que eu sentia mesmo, sem sentir, mas não com tanta. Eu não tinha essa minúcia de informação, é só uma observação. A gente tem que, digamos assim, viver nessa união, se compartilhar mais do que a gente faz. Okay? Mais alguém? Tem uma palavra, uma pergunta? Então, muito obrigado. Quinta-feira a gente volta. Se vocês quiserem sugerir algum tema para estudarmos às quintas-feiras, que eu estou aproveitando os salmos, porque passou a pandemia, alguns salmos nós estudamos há muito tempo. Esse, por exemplo, foi estudado em 2017. Eu estou retornando com ele porque o auditório mudou, as pessoas mudaram e nós queremos repetir, né, Bem? A gente gosta. E aí a gente continua, tá bom?